No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a economia do Chile e a ditadura de Augusto Pinochet. Como Pinochet chegou ao poder? Como era antes de Pinochet? Como era com Pinochet? O que aconteceu no governo de Pinochet e muito mais. Para falarmos sobre a ditadura de Pinochet, primeiro precisamos saber quem era. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte foi um general do exército chileno e ditador que governou como presidente do Chile de 1973 a 1990. Ele liderou um golpe militar em 11 de setembro de 1973, apoiado pelos Estados Unidos, que resultou na deposição do governo democraticamente eleito do presidente Salvador Allende. Durante seu regime, houve constantes violações de direitos humanos, como milhares de pessoas presas, torturadas e assassinadas. Pinochet também implementou reformas econômicas, modernizando o país, mas seu legado permanece controverso no Chile. Augusto Pinochet chegou ao poder no Chile através de um golpe militar em 11 de setembro de 1973. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto. O presidente da época, Salvador Allende, que havia sido eleito democraticamente, foi deposto. Allende era socialista, se suicidou durante o ataque ao Palácio Presidencial. Após o golpe, foi estabelecida uma junta militar e Pinochet, que era o comandante-chefe do exército, foi nomeado como chefe de governo. Ele se manteve no poder durante 17 anos da ditadura, período marcado por violações de direitos humanos, como milhares de pessoas torturadas e assassinadas. O regime de Pinochet também foi caracterizado por uma série de formas econômicas de cunho neoliberal. Bem, antes do golpe militar liderado por Augusto Pinochet, no ano de 1973, o Chile era governado por Salvador Allende. Ele foi o primeiro presidente marxista a ser eleito democraticamente, na América Latina. E também ele assumiu a presidência em 1970 como candidato da coalização de esquerda chamada Unidade Popular, que é a UP. O governo de Allende foi marcado por diversas reformas sociais e econômicas. Algumas foram, por exemplo, ocorrendo também a crescente polarização política e social. Algumas foi também, por exemplo, teve reformas econômicas, que foi quando Allende implementou políticas de nacionalização de indústrias-chave, como o cobre, por exemplo, e expropriou terras para promover a reforma agrária. Essas medidas foram tomadas porque visavam redistribuir a riqueza e reduzir as desigualdades socioeconômicas. Ocorreu também as políticas sociais, que foi que seu governo expandiu programas de saúde, educação e habitação, buscando melhorar as condições de vida da população mais pobre. Ocorreu também os desafios econômicos, que foi porque o governo enfrentou sérias dificuldades econômicas, incluindo alta inflação, ocorrendo escassez de produtos básicos e redução nos investimentos estrangeiros.
Houve também a instabilidade no governo, que foi a crescente instabilidade política e econômica, levando a uma crise que culminou no golpe militar de 11 de setembro de 1973. Durante o governo de Pinochet no Chile, as principais reformas econômicas incluíram liberação e abertura econômica. O governo reduziu as barreiras comerciais e promoveu a liberalização econômica, incentivando o livre comércio e a entrada de investimentos estrangeiros. Privatização das empresas estatais. Muitas empresas estatais foram privatizadas, incluindo setores como mineração, energia e telecomunicações. Reformas financeiras. O sistema bancário foi desregulamentado e modernizado. O Banco Central do Chile ganhou mais autonomia. Reformas previdenciárias. O sistema previdenciário foi reformulado, introduzindo as AFPS, administradoras de fundo de pensão, e transferindo a responsabilidade para os trabalhadores individuais. Desregulamentação e flexibilização do mercado de trabalho. Leis trabalhistas foram flexibilizadas, facilitando a contratação e demissão de funcionários. Política monetária conservadora. O governo adotou uma política monetária rigorosa para controlar a inflação e redução do papel do Estado na economia. O Estado deixou de ser o principal ator econômico, dando espaço para o setor privado. É importante ressaltar que essas reformas tiveram impactos significativos na economia chilena, mas também geraram desigualdades e críticas em relação aos direitos sociais e à concentração de poder econômico. Pinochet é uma figura controversa que liderou um golpe de Estado, reescreveu a Constituição do Chile e reestruturou sua economia. A sabedoria convencional tende a atribuir o excelente desempenho chileno às reformas de livre mercado instituídas por a administração do general Augusto Pinochet de 1973 a 1989. No entanto, o seu regime violou sistematicamente os direitos humanos e impôs uma forte censura. O relatório Valech documentou 38.254 vítimas que foram detidas como prisioneiras e torturadas. Durante este período, e principalmente depois, a pobreza caiu, o Chile cresceu economicamente, os investimentos foram transferidos para o país, as indústrias locais floresceram e muitos consideraram Pinochet um herói. Ainda mais recentemente, os chilenos apoiavam movimentos políticos que eles se identificam como herdeiros do homem forte chileno. O violento golpe para estabelecer o seu regime e subsequente crescimento levantaram a questão se a reorientação da economia chilena e os efeitos das políticas econômicas sobre o mandato de Pinochet foram possíveis graças às características de sua liderança vertical. A autocracia de Pinochet parece representar uma contradição crítica no uso da força para estabelecer mercados livres. Para Paquinha e Hatifli, o Chile tornou-se o primeiro país do mundo a fazer aquela ruptura importante com o passado, longe do socialismo e do capitalismo de estado extremo, em direção à estrutura e políticas mais orientadas para o mercado. Bem, durante o governo de Augusto Pinochet, que foi do ano de 1973, o ano que ele foi eleito, a 1990, essa economia no Chile passou por uma transformação significativa, marcada pela implementação de políticas neoliberais que foram inspiradas nas teorias econômicas da Escola de Chicago. Essas mudanças foram profundas e também muito controversas. Resultaram em crescimento econômico, mas também em maior desigualdade social, infelizmente. Tem alguns tipos de reformas econômicas neoliberais. Características, no caso. Ocorreu a liberalização do mercado, que foi quando o governo de Pinochet implementou uma liberalização ampla da economia, reduzindo tarifas de importação e eliminando o controle de preço e diminuindo as barreiras ao comércio exterior. Ocorreu a privatização, que foi muitas empresas estatais foram privatizadas,
incluído bancos, minas, empresas de serviços públicos e indústrias até. Isso foi parte de um esforço para reduzir o papel do Estado na economia. Desregulamentação. Houve uma desregulamentação significativa dos mercados financeiros e de trabalho, facilitando a entrada e a saída de empresas e flexibilizando as leis trabalhistas. Ocorreu também a estabilização macroeconômica, que foi quando o governo só teve o foco na estabilização macroeconômica e controlou a inflação e equilibrou o orçamento. A política monetária restritiva foi usada para reduzir a inflação, que era um grande problema durante o governo de Allende, né? E também houve o sistema de pensões, que foi uma das reformas mais notáveis. Foi a introdução de um sistema de pensões baseado em contas individuais de capitalização e substituindo o antigo sistema de previdência social. Ocorreu também, diante dessas economias neoliberais, teve os resultados econômicos, que ocorreu o crescimento econômico. O Chile experimentou um período de crescimento econômico robusto, especialmente a partir da segunda metade da década de 1980. As políticas de mercado aberto ajudaram a atrair investimentos estrangeiros e estimular a produtividade. O resultado também foi a inflação, que havia sido um problema crônico, foi controlado ao longo do tempo, proporcionando maior estabilidade econômica. Ocorreu a desigualdade social, que não é muito diferente, né? Que apesar do crescimento, a desigualdade aumentou, elevou bastante, por conta da distribuição de renda se tornou mais desigual, óbvio, com os benefícios do crescimento econômico sendo percebidos de forma desproporcional pelos setores mais ricos da sociedade. Ocorreu a pobreza, que embora a pobreza tenha diminuído em termos relativos, o aumento da desigualdade significou que muitos chilenos ainda enfrentavam condições econômicas difíceis. E a vulnerabilidade. A vulnerabilidade foi porque as reformas neoliberais tornaram a economia mais vulnerável a choques externos, como flutuações dos preços das commodities e crises financeiras internacionais. E diante disso tudo, ocorreu o legado econômico, que foi do governo de Pinochet. Enquanto suas reformas neoliberais colocaram o Chile no caminho do crescimento econômico e modernização, eles também deixaram um legado de desigualdade social e vulnerabilidade econômica. As políticas implementadas durante seu regime continuam a influenciar o debate econômico e social no Chile até hoje. Atualmente, a economia do Chile tem apresentado um desempenho notável. No ano de 2021, o Produto Interno Bruto cresceu 11,7%, registrando a maior alta anual em 3 décadas. Esse avanço foi impulsionado pela abertura gradual da economia durante a pandemia da Covid-19 e pelo aumento da demanda decorrente dos benefícios sociais. Além disso, no segundo trimestre de 2021, houve um crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior salto já registrado. Esses indicadores refletem a resiliência e a recuperação econômica do país após momentos desafiadores.